Você já parou para pensar no que daria o resultado da mistura entre as séries do Columbo e do Incrível Hulk? Eu sei, essa é uma pergunta esquisita, mas parece que o Rian Johnson, diretor de Entre Facas e Segredos e Glass Onion, resolveu responder o que seria disso com sua nova série, que estreou nos Estados Unidos há pouco tempo, ainda não chegou no Brasil. Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta, e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre Poker Face. Columbo foi uma série muito popular nos anos 70 e, na verdade, ela até atravessou algumas décadas, né? A última produção de Columbo data de 2003. Protagonizada pelo Peter Falk, ela mostrava as investigações do detetive, né, que dava nome para a série, Columbo. Um sujeito bem peculiar, que tinha um jeito também bem interessante de resolver seus crimes, né? Sempre muito enérgico, muito ácido com as pessoas de quem ele suspeitava, né? E a série tinha uma estrutura bem diferente do que a gente normalmente vê em séries de detetive. No primeiro ato de cada episódio, o espectador acompanhava o próprio crime, sabendo inclusive quem havia cometido, e depois acompanhava a resolução do crime pelo Columbo, que tinha que juntar as peças do quebra-cabeça e tentar chegar até o verdadeiro criminoso. A maioria das histórias do Columbo envolviam a alta sociedade, né, com crimes ali que realmente eram feitos pela elite, que se julgava, de certa forma, acima da justiça, achavam que jamais seriam pegos, né? E aí o Columbo, com toda a astúcia dele, ia pegando ali o suspeito pela mentira, ao mesmo tempo em que ia desmascarando também a hipocrisia, né, dessa dita elite. Já o Incrível Hulk era uma série, obviamente, sobre o gigante esmeralda da Marvel, que, feita lá nos anos 70, não podia utilizar grandes vilões, né, da Marvel, por questões de orçamento, é claro, e do que poderia ser feito numa série baseada em histórias em quadrinhos no final da década de 70. Por isso, eles optaram por uma estrutura que depois também faria sucesso em outras séries, em que o espectador acompanhava o David Banner, né, na série não era Bruce Banner, era David Banner, interpretado pelo Bill Bixby, viajando pelos Estados Unidos, porque ele era fugitivo, e ajudando pessoas que ele encontrava pelo caminho, pessoas com problemas mundanos até, e que era, na verdade, um grande destaque da série, porque ele se envolvia num problema que poderia, aparentemente, ali ser um problema comum, mas que sempre calhava de ser algo que só o Hulk conseguiria resolver, né? Então ele ficava nervoso, se transformava no Hulk, dando lugar para o Lou Ferrigno, resolvia a situação e, eventualmente, salvava ali a pessoa que estava em perigo. Como eu falei, problemas mundanos que também envolviam situações ali muito interioranas nos Estados Unidos, né? Grandes corporações que às vezes prejudicavam cidadezinhas, pessoas que também se achavam acima da lei e por isso pisavam em pessoas que julgavam ser abaixo, né, da sociedade, coisas desse tipo que passavam ali pelo Hulk. Vira e mexe, claro, tinha uma aventura que lembrava mais a estrutura de quadrinhos, mas normalmente a série do Hulk era nesse sentido. Como eu falei, virou moda, né? Séries como a Super Máquina ou O Homem que Veio do Céu também seguiam essa estrutura, né, do protagonista que perambulava pelos Estados Unidos, ajudando quem precisasse no caminho. Aí, juntando essas duas coisas, é que surge a série Poker Face, estrelada pela Natasha Lyonne, criada pelo Rian Johnson. E a Natasha Lyonne, quem não está ligando o nome à pessoa, né, ficou muito famosa lá em Orange is the New Black e também depois protagonizando a série Russian Doll, né, boneca russa, também original da Netflix, assim como Orange is the New Black. E olha, essa protagonista foi feita para Natasha Lyonne, porque eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo a Charlie, que vai investigar aí alguns crimes ao longo da série. E ela tem uma particularidade. A Charlie é basicamente um detector de mentiras humano. Ela consegue perceber quando as pessoas estão mentindo, seja para ela ou contando qualquer tipo de mentira. E é isso que vai ser utilizado para que ela investigue, né, e chegue até o criminoso de fato, que, assim como em Columbo, o espectador já sabe quem é. Cada mentira que contam para ela é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, e um dos grandes atrativos da série é justamente acompanhar como que ela vai juntar esses pedaços e formar a imagem aí, que vai realmente dizer para ela quem é o criminoso. Logo no primeiro episódio, a principal característica da Charlie, fora o fato dela ser um detector de mentira humano, é colocado à mostra realmente, que é seu senso muito particular de justiça, porque ela precisa investigar a morte de uma colega de trabalho que na verdade é uma grande amiga dela, percebendo que tem algo muito errado com a situação em que ela foi encontrada morta. Aliás, a amiga dela, interpretada pela Dasha Polanco, colega, né, ex-colega de prisão lá em Orange is the New Black. E por investigar a morte da amiga, ela acaba chegando numa trama, né, numa espécie de conspiração ali, cujo resultado
vai fazer com que ela precise fugir. Por isso que ela está fugindo pelos Estados Unidos e é aí que os outros episódios vão se seguindo, com ela passando por locais diferentes, encontrando pessoas diferentes que de certa forma ou precisam da ajuda dela ou precisam da astúcia dela para que seja investigado a condição que essas pessoas se tornaram vítimas. No segundo episódio mesmo, ela tem que ajudar uma mulher que ela conhece num posto de gasolina de beira de estrada a se livrar de uma acusação de assassinato, ao mesmo tempo que a vítima desse assassinato também está sofrendo uma espécie de injustiça, uma vez que é colocado nele, né, a questão de ter sido vítima de um assassinato porque ele estava tentando roubar um caminhão. Então ela precisa ajudar ele de duas formas: livrar a honra da vítima do assassinato e também livrar a cara dessa pessoa que ela conheceu e que a ajudou ali por conta de um ferimento. No terceiro episódio, que é o meu preferido até agora, ela tem que investigar as circunstâncias da morte do irmão de um rapaz que tem uma churrascaria, que está prestes a fazer um acordo milionário para vender a marca dele. Todo mundo acha que o cara se suicidou, mas ela acha que não. Então ela começa a desvendar tudo isso. O terceiro é meu preferido porque ele tem várias ideias, umas sacadas muito boas, porque a série, apesar de ser uma série investigativa e ter ali elementos de drama, ela é uma série muito bem humorada. Ela tem um senso de humor muito interessante, que é uma característica do Rian Johnson. Aqui na série, embora nem todos os roteiros sejam dele, esse senso de humor está extremamente presente. E esse terceiro episódio é um dos episódios em que esse senso de humor fica mais evidente, porque tem muitas sacadas ali ao longo do episódio que são muito inteligentes, muito bem colocadas, como um cachorrinho raivoso que só se acalma quando escuta um programa racista no rádio, ou o motivo do irmão desse sujeito, né, da churrascaria, dele resolver sair da sociedade com o irmão, e até mesmo a forma como a Charlie percebe o sabor de uma determinada madeira. Tem ali um recurso da trilha sonora muito bem utilizado, muito interessante, fazendo com que a série tenha uma linguagem muito própria, muito particular. O Rian Johnson mesmo falou que encara cada episódio dessa série como um mini-filme mesmo. Ele dá para a série o peso que ele daria para qualquer um de seus filmes. Isso é evidente na forma como tudo é muito bem conduzido ali, como os roteiros são muito bem escritos e levam em conta cada detalhe, tornando a experiência de acompanhar a investigação da Charlie uma das experiências mais gratificantes assistindo a uma série nesse sentido. É muito bom ver a forma como a mente dela trabalha também. Que, aliás, esse é um outro destaque da motivação da Charlie, né? Como eu falei, ela é motivada por um senso de justiça e não por uma espécie de vaidade, naquele sentido de que se não estiver exercitando o cérebro vai ficar entediada, né? Não é nada disso, não. É senso de justiça mesmo, é a bússola moral dela que diz que fazer a coisa certa naquele momento é investigar um crime, mesmo que isso coloque em risco ela mesma, né? Porque ela está em fuga, então ela não pode ficar muito tempo no mesmo lugar, ela precisa estar sempre avançando, porque existem pessoas que estão atrás dela, pessoas muito perigosas. Mas eu não vou falar sobre isso, porque senão seria spoiler se você ainda não assistiu a série. Talvez sejam as boas ideias que cada episódio traga embutido em suas tramas, ideias muito inventivas, mas também muito divertidas, como eu falei agora há pouco. Talvez seja o carisma da Natasha Lyonne e de sua protagonista. Talvez também seja o grande elenco que faz parte dessa série, com grandes atores aparecendo em cada um dos episódios, gente aí do nível de Adrien Brody, Chloe Sevigny, Joseph Gordon-Levitt, Tim Blake Nelson, Luis Guzmán e até o Ron Perlman. Talvez seja a forma descompromissada de contar boas histórias que essa série oferece. Talvez também seja tudo isso junto, que faz com que Poker Face seja uma baita de uma experiência para quem busca uma boa diversão. Uma diversão, como eu falei, descompromissada, mas que prende muito a atenção, né? E que jamais deixa de realmente fazer o público ficar atento no que está assistindo ali, prestando atenção no que a Charlie vai fazer para resolver o crime e que tipo de estratégia ela vai utilizar também. Mas parando para pensar, uma das coisas que me faz gostar muito dessa série é que ela faz tudo isso que eu acabei de falar de forma muito competente, mas também traz de volta aquele espírito de caso da semana para cada episódio. E sem perder o foco na narrativa e na história que está sendo contada da própria Charlie. Algo que é uma marca de séries mais recentes, né? Principalmente as séries que fazem parte dos serviços premium. Mas essa volta aí dos casos da semana, eu acho realmente que consegue trazer para o público a possibilidade de ver boas histórias sendo contadas semanalmente, que não dependem, inclusive, de você acompanhar a série toda. Você pode simplesmente assistir um episódio e se divertir
com aquele episódio de forma isolada. Claro que vira e mexe, né, tem ali a menção, a trama principal, que é a Charlie em fuga, mas isso não impede o espectador de se divertir. Só que é impossível assistir só a um episódio de Poker Face, porque além de tudo isso que ela faz muito bem e com muita criatividade, é uma série que também diz alguma coisa sobre as motivações dos crimes. A maior parte deles, ou pelo menos até agora todos eles, foram crimes motivados pela ganância. Então, de certa forma, ela também acaba funcionando ali como um cautionary tale, né, um conto moral que traz para o espectador algumas reflexões que podem não ser tão profundas e até meio óbvias, mas que não deixam de ser importantes. Assim como Columbo fazia lá nos anos 70 ao descascar a hipocrisia de determinado grupo da sociedade. Eu comecei falando no vídeo, né, que a série ainda não está disponível no Brasil, talvez à altura que você está vendo esse vídeo já esteja, mas eu acredito que ela não vai demorar para chegar em algum serviço de streaming. Até porque, se algum serviço de streaming deixar de exibir essa série, aí sim vai ser um tremendo de um crime. Aliás, por falar em série que ainda não chegou no Brasil, tem uma que já deveria ter chegado, a nova adaptação de Entrevista com o Vampiro, e eu falo sobre ela nesse vídeo aqui. Dá uma conferida. Valeu pela audiência e até a próxima.